disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estás aqui? 21, parte B. Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Aleluia. Amém? Eu queria aproveitar que todos que estão de pé, queria estar louvando a Deus com o hino da Água Cristã 577. E nós já oramos em seguida, pedindo a Deus a direção do Teu Espírito Santo e da Tua palavra. Amém? Glórias a Jesus. Em fervente oração, tenho meu coração na presença de Deus mas ore por mim, porque estás
conduz a cada coração, meu Deus, o Senhor sabe a forma de trabalhar, como falar, direciona, meu Deus, a tua palavra aos nossos corações, pois o Senhor ainda zela pela tua igreja, o Senhor ainda zela pela nossa vida, e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer, como já tem feito neste lugar. Tudo nós te pedimos, crendo no nome de Jesus. Amém? Quem quiser pode tomar cinco. Glórias a Jesus. Amados irmãos, o texto que nós lemos, que foi nos entregue como tema deste propósito, deste culto, no livro de Atos, eu estava dias buscando em Deus e tive uma grande dificuldade de ter uma revelação de Deus, algo para poder transmitir com clareza e com firmeza aquilo que o Senhor tinha para os nossos corações. Chegando no segunda-feira, terça, nessa semana, eu insistindo com Deus, e Deus fez subir ao meu coração algumas palavras, e eu tenho certeza que vai de encontro aos corações que aqui estão. É bom saber que Jesus conhece a nossa necessidade. Jesus sabe como nós estamos, como nós se apresentamos diante da tua presença. E é bom saber que Ele é socorro bem presente na hora da nossa angústia. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. O versículo 21 vai falar sobre Pedro, sobre Cornélio. E o livro de Atos expressa, através do evangelista Lucas, chamado também como Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, pois o homem sozinho ele não faz nada. O homem não pode fazer nada se não for pela infinita graça e misericórdia do Senhor e Salvador Jesus. Aleluia, aleluia. E os atos, o mérito é do Espírito Santo. Aleluia. Pois Ele chama, vocaciona, escolhe pessoas para uma tarefa, para trabalho. E quando Ele chama, Ele se encarrega, Ele se responsabiliza. Ele acredita em nós, irmãos. Aos olhos do mundo e da sociedade, podemos não valer muito, ou para alguns valer nada, mas nós fomos resgatados, nós fomos comprados por um bom preço, o preço do Senhor. Aleluia. Escrito pelo evangelista Lucas, nos outros evangelhos e no que ele escreveu, ele relatava sobre o próprio Jesus, os milagres. E agora em Atos ele expressa em palavras a obra que o Espírito Santo estava realizando através das pessoas, a formação da igreja, a obra missionária. E o Senhor, como Ele é o maior interessado em almas, em vidas, a promessa que Ele tinha para aqueles que acreditavam em Tuas palavras, no capítulo 1, era para que eles ficassem em Jerusalém, que até do alto fosse revestido de poder. E a promessa em Jerusalém sempre foi uma referência do lugar de adoração, era o centro da adoração. Anualmente, judeus, os cristãos até subiam em Jerusalém para adorar a Deus. E a promessa aconteceria ali. Jesus disse: eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. E o Espírito Santo é Ele que vai se encarregar daqui para frente de fazer aquilo que meu pai um dia sonhou a fazer em vidas.
E eles perseveraram em oração, na comunhão, esperando este dia, esta promessa. E no versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus chama alguém, e quando Ele faz promessa, quando se cumprir, é para que a gente venha testemunhar de Jesus. Não podemos tão somente falar de nós mesmos. O nosso testemunho ganha vidas, almas. Mas o maior testemunho é proclamar, anunciar, louvar e engrandecer o nome de Jesus. E a promessa era que depois que viesse a presença do Espírito Santo sobre eles iriam propagar. Aprendo aqui que o homem em si, com suas próprias forças, ele não faz nada. Ele não tem palavras para que possa convencer as pessoas sobre a salvação, o céu. Nós precisamos do Espírito Santo, da presença de Deus. O rei Davi escreve no Salmo 51, verso 10, 11 a seguir: ele, rei, vendo que corria o risco de perder a presença de Deus, ele disse: crie-me, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, reto. Não lances fora de mim a tua presença, e não retires de mim teu espírito. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Somos como folha seca, vazio. E temos motivo para glorificar o nome de Jesus por isso. Ele te escolheu, Ele nos escolheu. Glória a Deus. E a promessa é que eles iriam testemunhar, tanto em Jerusalém, o centro da adoração, em toda a Judéia, e Judéia fala de rodar, eles tinham que encaminhar. Crente parado é alvo do inferno. Tem que estar sempre em movimento, andando, rodando, fazendo algo para Deus. Nos últimos dias, a estratégia do adversário da nossa alma é nos ver parado, estagnado, ao ponto de desistir. Mas em palavra de Deus aos nossos corações, nos exortando a nos perseverar na presença dEle e continuar crendo que a promessa que um dia Ele fez nas nossas vidas vai se cumprir. Depois da Judéia, Samaria, e havia uma rixa, uma disputa, uma intriga entre judeus e samaritanos, aonde devia adorar, como adorar. E para Jesus o que importa é que adore em espírito e em verdade. Não importa como, o negócio é que nós nascemos para adorar. Só que desde criancinha nós já somos induzidos a adorar tantas coisas: carro, brinquedo, boneca, dinheiro, a ter tantas coisas e adorar as coisas materiais. E depois de Samaria fala sobre um lugar onde os judeus não pisavam. Se o crente não for, se o pregador não for, se os obreiros não se dispuserem a ir, em Samaria fala de lugar difícil, é onde por muitas vezes ninguém quer ir. Deus levanta pessoas para ir, pois Deus tem alvo lá também, tem vidas que precisam ser alcançadas lá também, como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Chegou em Mauá, sair da quadra. Se chegou aqui, foi porque alguém testemunhou.
Alguém pregou, você entende isso? Glória a Deus. A obra de Deus não para. Se eu preferir caverna, Deus levanta outro. Mas Deus está dizendo por intermédio desses versículos que Ele conta com você. Ele vai te enviar a lugares aonde muitos nos dias de hoje não querem ir. Tem pregador hoje que escolhe local para pregar. Quantos membros tem? Pergunta antes para o pastor como que é a estrutura para ver se vem. Mas pregador prega na igreja e prega na rua. Aquele que adora, adora na igreja, adora na rua, na escola, no serviço. E através dessa instrumentalidade Deus vai alcançar vidas. Deus quer te usar. Aleluia, meu Deus. Capítulo 2, a descida do Espírito Santo vem, eles são cheios da graça e da glória, ao ponto de aqueles que não participavam achar que eles estavam embriagados, pois o Evangelho para aqueles que não conhecem é loucura, mas para nós é poder de Deus. Nós sabemos aquilo que nós sentimos. Eu não estou falando de mimimice. Eu já vi jovem pulando dentro da igreja e final do ano dançando funk. Eu já vi alguns dentro da igreja pulando, saltando, cheio da glória. Passou 1, 2, 3 meses, desfaleceu, foi para o mundo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando da graça que a gente sentiu, que vem de Deus, aleluia. E se é para a glória de Deus, nós damos glória a Deus, adorando da maneira que Deus tem nos chamado. Aleluia. E depois da capacitação do alto, Deus começou a enviar os seus discípulos. A igreja começou a crescer na comunhão, no partir do pão, nas orações. E a igreja crescia todo dia, pois os irmãos estavam unânimes no mesmo propósito. Aleluia. Sabe por quê? Por muitas vezes a igreja não cresce, eu digo universal, porque não estamos unidos no mesmo propósito. Um quer ganhar almas, outro quer carro zero. Um quer abrir igreja para agregar vidas e outro está pensando em outras coisas. E o propósito em Atos era agregar e alcançar o maior número de almas possível. Parecia que eles já viam o arrebatamento antes que nós. Vamos pregar logo, quanto mais rápido a gente pregamos, mais Deus alcança e Jesus vem logo. Só que o período que nós estamos vivenciando é um período de esfriamento espiritual. Jesus está precisando chacoalhar a videira. Será que é necessário vir uma perseguição no Brasil em cima dos cristãos? Para a gente ver quem realmente é quem faz, quem não faz. Hoje está muito fácil. Hoje está muito gospel. Está bem tranquilo, está bem light. Sirva a Deus, fica assim. Mas nós temos 2 chamados. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Depois que a gente se achega, aí ele envia agora: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, o que não crê já está condenado. Eu não sei qual é a fase que tu estás. Se está vindo, se está parado ou se está indo. Mas aquele que está parado, a ordem de Deus é marchar, é ir e anunciar. Ao ponto de, em Atos 3, o Pedro e João, referência de 2 igrejas, de Pedro, do arrependimento, de João, do amor. E eles subiam juntos, no mesmo propósito, a oração. Na porta do templo tinha um coxo mendigando, acostumado com algumas moedas. Eles estão fitando os olhos dele e dizendo: não tem ouro nem prata. E pensando que ele podia voltar à igreja certa e pedir uma ajuda financeira e abençoar o coxo.
Mas existem situações em nossa vida que dinheiro não muda a situação. Existem situações em nossa vida que o dinheiro não consegue fazer algo. Se desse mais uma moeda, o coxo continuaria lá. Os homens de Deus cheios da graça. Eu tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno. A Bíblia diz que o coxo se pôs em pé e entrou na igreja, louvando e adorando. Aleluia. Nós só entendemos o louvor, a adoração, glória e aleluia daqueles que entre a multidão parece que se destaca, mas se perguntar, ele era um coxo como esse. E agora tem prazer de entrar na igreja e glorificar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Pedro ele foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Aquele que era bravo, temperamental, sanguíneo, explosivo, cortou a orelha do soldado, era tudo na base da espada. Deus muda, irmão. Tenha paciência, Deus muda. Jesus muda. Quem era eu, irmão? Jesus muda. Quando minha esposa ia para a igreja, num culto como esse, louvar, bendizer o nome de Jesus, Deus ia usando por intermédio da palavra e dos seus servos acerca da minha situação. Então não é jargão de pregador. E quando estás aqui, Deus está trabalhando lá. Não é, isso é fato, é verdade. Eu vivenciei isso. Enquanto tem mulher de Deus perseverando, Deus está dando livramento para marido, está resgatando o filho das drogas, é uma situação difícil e adversa. Enquanto estamos aqui, Jesus vai curando lá. Enquanto nós estamos aqui, descansa seu coração, creia nisso. Jesus está no controle. No capítulo de número 9, a igreja crescia de uma tal maneira que estava deixando os religiosos da época preocupados. Ao ponto de Gamaliel falar: calma, gente, se essa obra é de Deus, ninguém para. Se não é, se é mais uma seita, como tantas outras que já vieram, isso cessa, esse barulho acaba, esse alvoroço cessa. Mal sabia, aleluia, que Paulo agora era o alvo. Seria aquele que Jesus iria pegar e pôr no gatilho dele, pausar na aljava de Deus. Ele todo bravo, querendo exterminar aqueles que serviam ao Senhor a caminho de Damasco. Jesus pegou ele, deixou cego, foi na casa do crente, os irmãos já conhecem, e agora seria um dos maiores pregadores e ganhadores de alma. Quando chega no capítulo 10, entra dentro desse texto que a gente lemos o versículo 21. Pedro e Cornélio são as peças fundamentais de um operar divino na casa desse homem gentil. Cornélio, que habitava em Cesareia, comandante da corte italiana, e a Bíblia diz no versículo 2 que ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Na cabeça dos judeus, a promessa era só para eles, desde Abraão, a sua descendência. Eles realmente foram o povo que Deus escolheu.
Mas Deus enviou o seu Filho e eles os rejeitaram. Glória a Deus por isso. Se eles tomassem posse que Ele era o enviado, o Messias, ai de nós, eu não sei aonde nós estaríamos. Mas por eles ter rejeitado, a graça de Deus alcançou os outros povos, nações e línguas. Passou por São Caetano, foi passando por Mauá e está chegando na Bahia, Piauí, Ceará e Maranhão. Tem salvação de Deus em casa de crente, aleluia. Parente que está longe, aleluia. Deus está trabalhando, usando vidas, situações lá para Deus alcançar ele. Tem uns que a gente acha que é tão difícil aos nossos olhos. Meu marido, irmão, você não sabe como é difícil. É um coração duro, irmão. Eu acho que por mim não tem mais jeito não. Quando suas forças acabam, é aí que Deus intervém. E Deus muda. E essas qualidades desse homem gentil chamou a atenção de Deus. E esse homem, na hora nona, às 3 da tarde, estava orando. E ele teve uma visão de um anjo de Deus que falava com ele. Ele ficou com muito temor, pois sabia que era da parte de Deus. Os dias estão tão difíceis que a gente, às vezes, tem pessoas que nem sabem o que vem da parte de Deus e o que não vem. Eu acredito em profecia que vem de Deus. Eu acredito em palavra revelada que vem de Deus. Mas eu já tomei umas aí, irmão. Quer ver uma delas? A minha mãe estava com câncer. O pastor olhou para ela no meio da igreja, expôs ela e disse: Deus está te curando. E aquele movimento todo, aquela barulheira toda. E eu sou pentecostal, viu, irmão? Eu gosto do poder de Deus, mas aquele barulho de lata vazia, quer não. Ela falava assim, eu senti a graça de Deus que barulho vazio. Deus está te curando. Morreu de câncer. Você acha que eu não fiquei revoltado, bravo? A minha vontade era ir lá. E às vezes falta coragem para essas meia dúzia de pessoas que não temem a Deus. Me desculpe a expressão, tomar vergonha na cara e saber o que está passando para as pessoas. Numa hora dessa, quem não serve ao Senhor pode desviar. E aquilo que Deus tem sobre nossa vida, para nós sermos ponte, para trazer muitas vidas até Jesus, podemos nos tornar pedra de tropeço. Eu fiquei quietinho, orei. Alguns chegou e falou: não, mas Deus curou e levou para si. Mas Deus não é homem para arrepender, nem filho do homem para se arrepender. No sentido daquilo que ele fala. Se Deus tivesse falado que curaria, Deus cura câncer, AIDS. Deus cura. Aleluia. Mas recolheu o próximo. Ela salva na pessoa bendita de Jesus. E essas qualidades desse homem gentil chamou a atenção de Deus. Deus fica observando quem faz algo para ele. E tem recompensa do céu para aquele que faz a obra de Deus. E nessa visão o anjo fala: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória do Senhor diante de Deus. E olhando sobre memória, eu me lembrei de Neemias, quando ele coloca em seu coração o desejo de reconstruir
estava na ruína, a adoração comprometida, o povo já não cultuava mais a Deus, os muros derribados, as portas queimadas a fogo. E tem prova na nossa vida que abala até a estrutura espiritual, compromete até o nosso culto ao nosso Deus. E no capítulo 2, no versículo 20, Neemias fala: então lhes respondi a Sanbalate e Tobias, que estava se impondo contra a obra de Deus. E ele disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Os historiadores dizem que os homens que ajudaram a reconstruir, por muitas vezes não mencionamos o nome deles, e tantos outros que a Bíblia não fala, que reconstruíram os muros, as portas. Foi feito um memorial e o nome de cada um estava lá. Pastor José tacou cimento, a irmã Maria trouxe a água, o irmão João mexeu a massa. E diante de Deus existe um memorial daquilo que nós fazemos. E a nossa obra no Senhor, ela não é vã. Existe uma recompensa, mas nós temos que fazer tudo para o Senhor, não para as pessoas lutarem e esperarmos das pessoas reconhecimento. Glória a Deus, tem pessoas que reconhecem, mas nós não podemos desanimar e desfalecer quando é ao contrário. E Cornélio tinha chamado a atenção de Deus ao ponto de ser escrito no céu um memorial das esmolas e das orações que ele fazia. A obra social, voluntária, ela não salva. Nos deparamos com pessoas que levam roupa, comida para quem mora na rua, pessoas espíritas, kardecistas, umbandistas, eles também fazem. Mas a obra, ela não salva, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, é pela fé, mediante a graça, a pessoa da vida de Jesus. Só Jesus salva. Mas Deus espera de nós, a sua igreja, ser uma referência para outras pessoas fazerem também. Triste é ver o espírita evangelizando da maneira dele, e o cristão passar com o sacerdote longe daquele que está na beira do caminho. O levita fingir que não é com ele, Deus usa outro. Quando estávamos no primeiro amor, lembra? Era desejo, o panfleto de um monte dentro da Bíblia, dentro da bolsa das irmãs. Qualquer local que ia, padaria, até o hospital era um motivo para evangelizar. Aleluia. O tempo passa e nós vamos se desfalecendo, mas Deus é poderoso para trazer esse primeiro amor de volta aos nossos corações. Até os desejos da salvação, a alegria da salvação, o desejo de ganhar almas. Eu passei por um processo aonde eu estava dentro da igreja e eu não tinha prazer nenhum. Eu disse: Jesus, está errado isso. E uma das minhas orações foi: Jesus, coloca na minha alma o amor pelas vidas lá fora. Glória a Deus. E quando eu começava a orar, meu coração era quebrantado. Aleluia. E nas orações parece que eu via as pessoas sofrendo lá fora, as pessoas desesperadas, precisando de Jesus.
Enquanto disputamos aqui, o adversário ganha território lá. Mas eu louvo a Deus porque aqui tem pessoas, aleluia, que estão dispostas, aleluia, a ganhar território, aleluia, e ganhar almas para Jesus. Eu congrego em Heliópolis e às vezes não dá nem para cultuar. Os caras param carro de funk, um som enorme, picape de som. E às vezes vai ter uma caixinha para ir na rua gritar: Jesus é bom, glorioso cristão é pensar. Uma caixinha assim. E o ímpio tem som bom, põe na porta da igreja. Nós ainda temos motivo para louvar a Deus e fazer um culto diferente. Tem países que é banco de madeira, tronco, público, pau em pé, a Bíblia em cima, os irmãos se alegrando em Deus. Hoje, Jesus nos proporciona ar-condicionado, cadeira boa, assento, som de qualidade, os tocadores, que é do céu, coisa linda. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Glória a Deus. Para que apresenteis o sacrifício vivo, culto racional, consciente. Estou lá para adorar a Deus. Os irmãos ali vão agradecer o nome de Jesus. Ele vai ser adorado. E o culto começa com o pessoal. É por isso que tu vê um voando e o outro. Você vê um sentindo a graça de Deus e o outro só mandando mensagem pelo Face. Estou no culto. Está no culto físico, mas o coração está longe de Deus. Mas Jesus está em nosso meio e Ele está recebendo o louvor e a tua adoração nesta hora. Nessa mesma hora, Pedro, no mesmo dia, orando ao meio-dia, ele sobe no terraço. Enquanto a comida não estava pronta, Pedro sobe em cima do terraço e ele tem uma visão. E a visão que ele tem é um arrebatamento de sentido, é que ele via como um vaso descendo, se abrindo. Alguns animais em Deus falando com Pedro: mata e come. E Pedro falou: não, Senhor, eu jamais comeria algo puro. Ele sabia que pela lei que foi dada por Moisés, alguns animais, e esses eram impuros. E Deus disse: não tenha como algo incomum aquilo que eu purifiquei. E até então, isso foi por 3 vezes. E Pedro ficou questionando a Deus: mas que mistério é esse? Enquanto Pedro estava tentando entender o mistério, em Jope, Jesus já tinha ido em Cesareia, enviou um anjo que falou com Cornélio e disse: manda 3 varões, vai lá em Jope, na casa de Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor. E Pedro ainda tinha uma certa dificuldade de entender que a graça de Deus era ao povo escolhido. Ao ponto de ele estar na casa de Simão, o curtidor, e curtidor era aquele que trabalhava com tingimento de tecido, e ele tocava na pele de animais imundos, então era considerado também imundo. Mas ele foi entendendo: Jesus vai salvar ele também. Mas quando ele teve essa revelação, ele ficou num conflito com Deus. Os varões, quando chega lá na casa dele, capítulo 10, versículo 19, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe
o Espírito. Esse que 3 varões te buscam. Na mesma hora, Deus falou: levanta-te, pois, e desce. E vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Há momentos na nossa vida que nós temos que descer da laje. E quando nós falamos em descer, descer fala sobre obediência. Deus falou com Jeremias, lembra, capítulo 18, ele disse: de pé agora desce a casa do oleiro. Jerusalém fica lá em cima, Jeremias, mas a casa do oleiro fica lá embaixo. E quando tu chega lá, Jeremias tem umas palavras para falar com tu. Na casa do oleiro tem mistério. É mistério. É mistério. As coisas de Deus não têm explicação, são mistério. É mistério. Se ficarmos só na laje, questionando, tentando entender por quê, que mistério é esse, se nós descermos, já tem providência de Deus nos esperando. Aí entra nesse versículo 21. Quando Pedro desceu para junto dos varões que foram enviados por Cornélio, disse: sou eu aqui procurado. Ele disse: Deus falou comigo lá na laje. E vocês iriam vir aqui. Esse mistério é de lenta, varão. E tal, se alegraram. E ele contou o que Cornélio viu. E ele assimilou. Ele disse: agora eu entendi, Jesus. Ora, Cesareia, na casa de Cornélio. Chegando na casa de Cornélio. Cornélio já estava preparando o culto na sua casa. Chamou os vizinhos, os familiares mais íntimos, falou: vai vir um pregador bom hoje, e ele vai pregar para nós, e o culto vai ser em casa. Aleluia! O culto tem que começar em casa, e o diabo luta para a gente estar bem em paz em casa também. Aleluia! Mas eu declaro que tem paz de Deus vindo sobre a sua casa, sobre o teu lado. Tudo vai começar lá, tu já vai sair louvando, adorando. Quando chegar aqui, abraça a perna e fala assim: há de concordar comigo, quando acontece algo desagradável em casa, a gente vem só o carro com a igreja. Pastor louva, adora, e parece que o nosso coração está com um pesar tão grande. Às vezes os nossos erros. Mas acredite nisso, num dia como esse, numa noite como essa, tem perdão de Deus, alcançando vidas, tirando esse peso de corações, esse jugo, esse fardo nas costas, e você vai se alegrar na presença de Deus. Quando chega lá, versículo 24: e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio o estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Foi adorar Pedrão. Aí Pedro falou: vou parar com isso, eu sou homem que nem tu. Nós estamos aqui para adorar Jesus. Se fosse pregador de hoje por aí, agora é minha, agora é minha, agora é minha, hein? Eu recebo. Palmas para mim, palmas para mim. Tem cantor querendo ser adorado, pregador querendo ser aplaudido. Isso é perdão, rapaz. Pedro sabia que ele era apenas um canal, um instrumento. Ele falou: não, rapaz, levanta. Tem que adorar só Deus. João Batista ganhou alguns discípulos, um pouquinho. E 2 deles, quando João estava preso, chegou e falou: tem um homem pregando lá, do outro lado do Jordão, e ele está pregando a mesma coisa que tu. E João disse: vai lá, pergunta se é Jesus. Porque a mensagem é a mesma. Quer ver se é de Deus? Tem que ter mensagem, tem que ser a mesma, tem que estar na palavra. Se não
e querendo morrer, o populão saltando, aí sai tudo vazio. A mensagem, o conteúdo tem que ser o mesmo, tem que estar inserido na palavra. Aí eles vão estar falando, é ele mesmo, João. João falou, então vai, segue eles agora. Porque eu fui apenas um instrumento que Deus me usou para alcançar vocês. Sou apenas uma voz. Que clamei no deserto e vocês ouviram. Agora seguem ele. É ele que tem que seguir. Tem muitos crentes que seguem ele. Tem até Instagram. Aí eu sigo ele. Não tem não? Tu que gosta, hein? Eu sigo ele. O outro pode falar, eu estou indo agora para a cruzada, segue eu. Vem Brasil, se vir Brasil não enche, não cabe na igreja, irmão. Se ganhar pelo menos 3 vindo no caminho fazer para a igreja, e esses 3 ficam alcançados, glória a Deus. Quer Brasil dentro da igreja, para quem venha ser reconhecido, depois põe feio. Está vendo Brasil? É eu, Brasil. Brasil já vem padroeiro, obrigado. O santo ainda continua sendo ele. De honra e glória. Ele merece. A ele a glória e o louvor. Quando chega ali, Pedro começa a pregar para ele acerca de Jesus, que João pregou e que Jesus morreu no Calvário, e ele recebe essa palavra. Pois era já uma terra fértil. Ele só precisava se converter. Mas, aos olhos de Pedro, o conflito que tinha sobre... Eu vou terminar já, irmão. O conflito que tinha de ele entender que os gentios, e esse Cornélio era de ser alcançado, como é que Deus alcança ele? Imagina nós, povo de Deus, crente, salvo em Jesus, e a gente entender como é que Deus fala com aquele que não é crente. Não, Deus tem que falar, como é que serve a Ele? Mas Jesus conhece os nossos corações, o coração daqueles que não servem. Talvez tenha um coração mais grato do que eu. Faz mais algo para Jesus do jeitinho dele do que nós. Para encerrar, ele ganha Cornélio e a sua família para Jesus. Aí Pedro entendeu, agora ele tem que Jesus. Aquilo que parece para a lei, para a liturgia do judaísmo, que é impuro, o que era a promessa só para o povo escolhido de Deus, o Senhor está alcançando povos, nações e mundos. E nós somos gentios, a não ser que tenha algum judeu aqui que cresceu os preceitos ali. Eu creio que não tem. Nós somos tudo gentios. Recebeu de nada, mas a graça de Deus nos alcança. Quem recebe essa palavra? Se coloca de pé. Vou ler só mais um versículo. Capítulo 11, e no versículo 18 diz: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Versículo 19: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Quando eu li isso, Jesus falou comigo. A perseguição que houve pela morte de Estevão, crente salvo, mesmo apedrejado, vê céu aberto. Incrédulos só sabem ver pedra, julgamento e condenação. Mas enquanto se preocupam com isso, nós vemos o céu aberto. E a perseguição começou. E eles, com medo da perseguição, eles caminharam por Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, somente aos judeus. Pregava só para crente. Eu termino agora e encerro. Agora eu paro. Pregar para crente é gostoso. Louvado seja Deus por isso. Eu vejo uma necessidade de evangelismo
também dentro da igreja nos dias de hoje por aí. Porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que estão dentro da casa são convertidos. E o propósito de Deus é alcançar esses também aqui dentro. Mas o propósito da igreja, e Atos não tem fim, ele continua por nós. É de ir lá fora atrás, pregar para aquele que não conhece ainda. Já quero estar passando para quem é de direito, para os nossos pastores. Mas eu queria que em um minuto você adorasse a Deus do seu jeitinho. Ele tem saudade. Ele tem ciúme. Não podemos achar tudo normal. Deus tem um propósito em tudo que faz. Deus quer te usar como um instrumento poderoso em suas mãos para alcançar vidas. Jesus vai te usar. Ora a Deus aí, um minuto só. Feche seus olhos. Olha aí, Jesus. A palavra diz que quando Pedro estava na casa de Cornélio, terminando de pregar, os que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Falavam em línguas estranhas. E Pedro entendeu que não era só os crentes que poderia receber a tua presença, Jesus. Aquele que ainda não era salvo também, essa promessa era para ele. Aleluia, Senhor, renova a nossa vida. Enche-nos do teu Espírito Santo, meu Deus. Batiza com fogo, com o teu Espírito Santo. Renova a nossa vida, a tua igreja. Usa os teus filhos ainda mais.